Boa noite, irmãos. Gostaria de pedir para que vocês colocassem de pé para nós louvarmos ao Senhor em conjunto.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos iniciar nosso culto abrindo a palavra de Deus no Salmo de número 116, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Salmista: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, e misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-se prostrado, ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, de lágrimas os meus olhos, de queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Amém. Hino de número 11, nós podemos entoar o hino de número 11 no momento. Os irmãos puderem ficar em pé. Hino de número 11. Então vamos mudar. Sem áudio. Número 14, se não puder. Vamos
Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, que diante de tudo que está acontecendo, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para engrandecer o seu nome, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz a certeza e a segurança, Senhor, de estarmos na sua presença, que o Senhor Jesus prometeu, que está a todo o tempo conosco, Pai. E Ele está, porque nós temos o Senhor aqui nesse momento, Senhor, para glorificar o Teu nome, nos iluminando, nos fortalecendo, todo o nosso espírito, Pai, para que possamos Te louvar, possamos Te adorar, possamos falar de Ti, Senhor. Obrigado, meu Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Abençoe aqueles que não puderem vir hoje aqui ao templo, Senhor, que eles possam estar em casa, Senhor, na Tua presença, glorificando o Teu nome também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 90. Nós vamos fazer mais uma leitura no Salmo de número 90. A leitura será feita do versículo 1 até o versículo 9. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos dos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti pusesses as nossas inimizades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam, na Tua ira acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Amém. Vamos pedir ao Senhor, só um momento só de pensamento voltado para o Senhor, diante de uma leitura do Salmo 90, nós estamos entendendo que o Senhor é dono de nós e que Ele sabe tudo e que Ele criou-nos tudo desde o princípio. E nós, diante dEle agora, nós prostramos pedindo perdão pelas nossas faltas, porque só Ele mesmo pode nos perdoar. Só Ele mesmo pode entender as nossas mazelas, que somos tão pequenos, tão fracos, mas o Senhor é bondoso conosco. Vou pedir para a esposa do Clênio fazer uma oração de gratidão a Deus por perdão. Santo Deus, nós louvamos a Deus, tua graça, tua
ó Deus, te pedimos, ó Deus, que recebas o nosso louvor, a nossa oração, o nosso culto, como é o nosso lar de artista. Que o Senhor esteja visitando os lares que trouxemos aqui desta igreja, desta casa. Esteja, ó Deus, com os nossos irmãos que estão assistindo o culto das casas. Esteja, Senhor Deus, onde a tua palavra foi levada através das tecnologias, Pai. Esteja alcançando, Senhor, as mentes, os corações de povos, ó Deus, que estão sedentos, ó Deus, do teu alimento, Pai, da tua palavra. Abençoa neste local, ó Deus, este teu povo que aqui congrega, os arredores, os vizinhos, os comércios. Abençoe, Senhor, os planos, os sonhos, tudo, ó Deus, esteja diante do teu altar, que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, pois tu és digno, ó Deus, de toda adoração, de todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Já que pediram para mim fazer a liturgia, eu escolhi um hino que eu gosto. Hino 116. Os irmãos poderão cantar o hino número 116. Ti
Graça e paz, meus irmãos. É com muita alegria que, pela graça de Deus, nós podemos estar aqui nessa noite. Nós queremos saudar a cada um, que o amor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um que aqui está. Aos nossos irmãos que estão assistindo o culto pela internet, que Deus também os abençoe, que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também esteja sendo depositado na vida de cada um dos nossos irmãos que estão assistindo este culto através das redes sociais. Eu quero agradecer também ao reverendo Ananias, que bondosamente nos convidou para estarmos aqui essa noite. É motivo de grande honra, mas eu conversava com alguns irmãos antes do culto, é grande honra, mas também grande temor nós estarmos diante da palavra do nosso Deus, e por isso nós o louvamos por permitir que como igreja nós estejamos aqui para cultuar o seu santo e bendito nome. Está comigo a minha esposa Andréia, que o João já pediu para que ela estivesse orando, o Vitor também, o meu filho, menino bonito, puxou a mãe, é claro, e a Vicky, que está lá na igreja de Osasco, participando do culto que começará às 19 horas. Eu louvo a Deus porque a Andréia e o Vitor e a Vicky, sempre que podem, estão conosco também nos trabalhos que o Senhor permite que estejamos. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios 13, do versículo 1 até o versículo 13. Primeiro Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Assim nos diz a palavra do Senhor: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Louvado seja Deus, meus irmãos, pela leitura da sua palavra. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus, assentados mesmo. Vamos orar e falar com o nosso Deus.
Soberano Deus, louvado seja o teu santo e bendito nome. Nós te agradecemos, Senhor de todo o céu, de toda a terra, porque nessa noite nós podemos estar reunidos para prestar-te esse culto público. E agora nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, ao lermos a tua palavra e ao ministrarmos a tua palavra nessa noite. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos conduza, que a tua palavra faça aquilo que é do teu agrado, que a tua palavra, ó Deus, como diz, não volte vazia, mas faça aquilo que o Senhor já determinou. Abençoa os nossos irmãos que estão nas suas casas assistindo esse culto, para que também a presença do teu Santo Espírito esteja sobre a vida de cada um. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu estou casado há 27 anos, né, querido? Estou casado há 27 anos. E quando nós nos casamos, dentre as muitas preocupações que nós tivemos, uma delas era o que nós íamos colocar no convite. Quem casou sabe que isso também é uma preocupação. O que eu vou colocar no meu convite de casamento? E no meu convite de casamento, meu e da Andréia, nós colocamos o texto que está no Salmo, está em 1 Samuel 25, versículo 32, que diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bonito, né? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Se você for ler esse texto, lá em 1 Samuel, esse texto não tem nada a ver com relacionamento amoroso. Esse texto não está falando de um encontro de um homem e de uma mulher. Esse texto está falando quando Samuel morre, Davi está com os seus homens num território onde Nabal é um homem muito rico. Davi e seus homens têm fome. Davi sabe que Nabal era o dono de toda aquela região. Davi manda seus homens irem até Nabal para pedir alimento. Nabal, cujo nome quer dizer louco ou loucura, ele diz o seguinte: olha, eu não sei se é Davi de verdade, eu nem sei se eu devo dar alguma coisa para Davi. Quem é esse Davi para eu dar alimento para ele? Os homens de Davi voltam e essa resposta enfurece o rei. Davi era rei. Mas Abigail, que era a esposa de Nabal, Abigail que quer dizer sensata. Abigail, que era esposa de Nabal, ela pega alimentos, ela junta os seus homens, os seus servos, e fala o seguinte: olha, vai até Davi, leve esse alimento para Davi, para que a fúria dele seja aplacada. Os homens vão, levam alimento para Davi. Logo em seguida vai Abigail e explica para Davi que Nabal tinha agido erroneamente. E aí Davi fala: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou a mim, Abigail, porque se isso não tivesse acontecido, eu ia matar a Nabal e todos os homens daquela área. Então veja bem, o texto lá do nosso convite de casamento não está errado. Nós tiramos do contexto apenas para ilustrar o nosso encontro, mas o texto não tem nada a ver com relacionamento. O texto aqui na realidade estava falando de um princípio de uma guerra. Mas aí a gente pode pensar o seguinte: nessa mesma linha, não precisa responder, alguém colocou algum texto de Coríntios 13 no convite de casamento? Muitas vezes é colocado, mas Coríntios 13, ele é comumente usado para casamentos, para noivados, para bodas, para celebrações que enaltecem o amor. Inclusive Luís de Camões, poeta português do século XVI, ele
poema, parafraseando Coríntios 13, ele escreve o poema: o amor é fogo que arde sem se ver. Ele está parafraseando Coríntios 13. O que é parafrasear? Ele pega um texto e ele diz mais ou menos com as suas palavras, sem tirar a essência. Já em 85, alguns aqui talvez nem eram nascidos ou eram muito crianças, a banda do rock nacional escreve Monte Castelo. Talvez aqui muitos curtiram. E essa música, o que ela faz? Ela junta Coríntios 13 e junta o poema de Luiz de Camões, e é uma música que é um sucesso, falando do amor. Talvez muitos aqui estejam lembrando dessa música, mas há algum problema de nós usarmos Coríntios 13 ou ter usado 1 Samuel como texto para falar de relacionamento de homem e mulher? Não há nenhum problema. Há algum problema usar Coríntios 13 para celebrar o amor? Não há nenhum problema. Mas será que era isso que Paulo estava querendo dizer quando ele escreve Coríntios 13? Será que era isso que Paulo tinha em mente quando, inspirado por Deus, ele escreve essa carta à igreja de Coríntio? Ele queria celebrar o amor entre os irmãos? Não era para celebrar o amor. Pelo contrário, quando Paulo escreve essa carta, ele tem em mente exortar os irmãos da igreja, que era uma igreja que buscava com avidez os dons espirituais. Não havia nada de errado em buscar os dons espirituais. Buscava com avidez, porém era uma igreja que estava cheia de problemas, cheia de divisões. Uma igreja que estava em falta com o amor entre os irmãos. Quando Paulo escreve Coríntios 13, ele não quer celebrar o amor. Ele quer usar esta carta para exortar a igreja que estava em falta de amor entre os irmãos. Paulo estava dizendo o seguinte: vocês buscam os dons espirituais com muita vontade. Vocês não estão errados nisso, mas vocês estão errados porque vocês buscam tantos dons espirituais, mas vocês não têm buscado o principal, que é o amor entre vocês. A igreja de Corinto era uma igreja com tantas dificuldades que havia divisões na igreja. 1 Coríntios 3, 4 e 5, nós lemos assim que alguns membros da igreja estavam dizendo assim: eu sou de Paulo, e outro dizendo: eu sou de Apolo. Não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens. Paulo está dizendo: quando vocês estão dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vocês estão agindo igual os homens. Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer, e isso conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Havia partidarismo na igreja. Não, eu só vou na igreja quando fulano for pregar. Eu só vou na igreja quando ciclano for cantar. Eu só vou na igreja se o nosso irmão que tocou lindamente, que é gaita, né, irmão? Qual o nome do meu querido? Valdeci? Maurício. Ainda não estou surdo, só um pouco. O irmão Maurício, eu só vou na igreja se o irmão Maurício tocar. Se ele não tocar, eu não vou. O que Paulo estava falando é que a igreja de Corinto, ela era uma igreja dividida, ela tinha partidarismo, ela perdeu a essência. E havia mais, havia litígio entre os irmãos, e eles com problemas entre si de fazerem negócios e não se resolverem como cristãos, o que eles faziam? Levavam a causa deles para serem julgadas pelos incrédulos. Paulo fala isso: vocês não têm condições de resolver os seus problemas, vocês que são filhos de Deus. Havia mais ainda. Paulo fala que havia um jovem que dormia com a esposa do seu pai. Imagino que era a madrasta. Havia então o que? Relacionamento sexual impuro. Então a igreja de Corinto tinha muitos problemas. Mas os problemas podem ser resolvidos
Se eu fosse perguntar aqui, quem é que não tem problema? Se alguém levantar a mão, depois me conta. Eu quero saber como é que é isso. Então, o que acontece? Voltando ao texto. Por isso que no final do capítulo 12, versículo 31, Paulo diz assim: olha, vocês são uma igreja que busca muito os dons espirituais. Vocês estavam brigando porque um era pé, o outro era cabeça, o outro era mão, o outro não queria ser joelho. Enfim, havia uma briga de se achar mais importante do que outro. Aí Paulo fala assim: olha, eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Vocês estão buscando os dons espirituais, mas vocês estão se esquecendo do amor. Se nós fizéssemos a ilustração do GPS, Paulo aqui está dizendo o seguinte: eu sou o GPS da igreja de Corinto. Eu vou mostrar para a igreja de Corinto qual que é o melhor caminho a seguir. Muitos sabem, eu vou dar uma ilustração aqui sobre o GPS. Muitos sabem que a minha filha é enfermeira no HC, né? Aliás, provavelmente foi por causa do trabalho dela que toda a nossa família foi acometida com Covid, né? Os irmãos ficaram sabendo. Ela trabalha onde se chama Covidário, que todas as pessoas que são contaminadas pelo Covid são atendidas lá. E continuam atendendo, por isso não baixem a guarda, continuem se resguardando. E graças a Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, nós fomos curados, os 4 lá de casa. E nós louvamos a Deus, agradecemos e também agradecemos a esta igreja, que eu sei que se curvou diante do Senhor para clamar pela vida da minha família, e eu sou muito grato a Deus por isso. Mas voltando a falar do GPS, com a pandemia eu comecei a levar minha filha para o hospital. Saio de quilômetro 18, Cebolão, Marginal Pinheiros, vou até a Rebouças, Dr. Arnaldo, HC. Eu estou fazendo isso vários. Só que eu sou homem, eu sei dirigir. Quem é o GPS para me dizer para onde que eu tenho que ir? Quando eu passava ali na Ponte Cidade Universitária, próximo da igreja de Pinheiros, o GPS falava: entra aqui. Mas eu não, eu vou até Rebouças, porque eu sei. Quem é o GPS para dizer para onde eu vou? Mas um dia eu resolvi seguir o que o GPS estava falando. Entrei na cidade universitária. Enfim, eu cheguei mais rápido no HC. E todo dia agora eu economizo 2 km na ida e 2 km na volta. Porque eu aprendi a ouvir o GPS. O que eu quero dizer com isso? Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu vou mostrar para vocês um caminho melhor. Mas é para vocês verem o caminho melhor e fazer o quê? Seguir. Não vão fazer igual o Clélio, achar que sabe mais. É para ver o caminho melhor e seguir. O título que eu gostaria de dar para a nossa conversa, João falou que a gente pode ir até às 10, né, João? Calma, 10 para 7, calma. O título que eu quero dar para a nossa conversa de hoje é que o amor é a solução para os problemas da igreja. O amor é a solução para os problemas da família. O amor é a solução para os nossos problemas. Esse texto, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é do versículo 1 ao versículo 3. E eu gostaria de chamar essa parte de... O texto sagrado diz que o amor é superior aos dons e talentos. O amor é superior aos dons e talentos. O texto diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens, se não tiver amor, serei como símbolo que retine. Primeira coisa que Paulo fala aqui. Paulo está dizendo que ele está falando a língua de anjos? Não. Paulo está dizendo que ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze
que soa ou como símbolo que retine. Estou te dando muito trabalho isso aqui? Não, tá. Para aqui. Primeira coisa que acontece é que a igreja de Corinto ela era uma igreja que é uma igreja metropolitana. Ela tinha pessoas de vários locais. Então falar línguas diferentes era uma coisa muito interessante, que inclusive as pessoas buscavam para mostrar assim, olha, eu sei falar várias línguas. Mas Paulo diz o seguinte, olha, você até pode falar várias línguas, mas se você não tiver amor, se você não amar as pessoas, você é como o símbolo que retine. E esse símbolo aqui é como se fosse um prato, que você bate, ele faz o barulho e de repente acaba. E aqui é um prato sozinho, não é nem um prato na banda, não é nem um prato na orquestra, é sozinho. Ele fala o seguinte, se você, ainda que eu fale a língua dos homens, se não tiver amor, sou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. De novo o apóstolo Paulo fala aqui, ainda que eu tenha o dom de falar, de profetizar, de contar as bênçãos de Deus, ainda que eu conheça os mistérios do Senhor, se isso não for embasado no amor comunitário, no amor com as pessoas, isso também não vale de nada. E aí Paulo diz assim, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveitará. Em outras palavras, em época de Facebook, nós temos que tomar um cuidado tremendo. Eu conversava com a minha esposa e acho que com as crianças lá em casa. Se você não é político, se você não tem uma instituição de caridade, se você não trabalha com uma ONG para abençoar famílias, toda vez que você fizer o bem para alguém, não poste no Facebook. Não poste. Porque na hora que eu posto aquilo que eu fiz, ele já deixou de ser uma coisa sem interesse. Mesmo que eu não tenha parado para meditar nisso. Então, se nós não somos político, instituição de caridade, ONG, quando você fizer o bem para alguém, não coloque na rede social. Trate com amor aquele que você está abençoando. Não sei quantos aqui já foram abençoados pela obra de caridade da igreja. Eu já tive momentos, 27 anos de casado, né? Já tive momentos de desemprego. E Deus é tão tremendo que Ele deixava acabar o último mantimento que tinha na nossa casa. Quando acabava o último mantimento, o irmão batia lá em casa e falava, olha, vim trazer isso aqui para vocês. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Uma outra vez, a Vicky, que hoje é minha outra criança, que está com 22 anos, bebezinha, não tinha o Vitor ainda? Eu sei, gente, faltou criatividade, Vitor e Vitória, eu sei. Mas a Andréia vira para mim na hora de ir para a igreja e fala assim, acabou o leite da Vicky. Era o último leite. Aí eu falei para a Andréia, Deus vai dar um jeito. Mas sabe quando você fala Deus vai dar um jeito meio que de qualquer jeito? E fomos para a igreja, não tinha mais leite em casa. Isso foi lá na Bom Pastor. Quando acabou o culto, o diácono veio com aquele saco de lixo preto. Não esse azulzinho de hoje, mas aquele preto, substância mesmo, como diz o reverendo Edinaldo. E ele me entregou aquele saco de lixo preto. Eu até brinquei, falei, irmão, você já está mandando a gente embora com esse saco de lixo na mão? Ele falou, não, irmão. Isso aqui foi uma irmã que veio aqui. Ela não quis dizer o nome.
mas ela mandou entregar para a tua casa. Irmãos, eram 10 latas de leite NAN. Nós nunca tivemos tanto leite na nossa despensa, para a glória de Deus e alegria nossa. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós fazemos o bem para alguém, a palavra de Deus diz o seguinte: não faça parecer que você fez o bem, pois quando você fizer aparecer que você fez o bem, você já perdeu o bem que você estava fazendo. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se a minha motivação não for o amor, para mim não vai valer de nada. Eu posso até abençoar uma vida, mas a palavra de Deus diz que para nós não vai valer nada. E vamos ser sinceros, nós sabemos quando nós fazemos alguma coisa para mostrar para os outros que nós somos os bons. Nós sabemos quando nós vamos cantar na igreja para mostrar: não, eu canto bem. Nós sabemos quando vamos fazer algo que nós queremos que os outros percebam como nós somos bons. Então, a primeira coisa, meus irmãos, devemos buscar servir ao nosso Deus com os nossos dons e talentos. Sim, devemos nos colocar a serviço do Rei Jesus e do seu reino, com excelência, fazer tudo com excelência, com dedicação, com os nossos dons espirituais e talentos. Mas Paulo, nesses primeiros versículos, ele nos relata que todo esse movimento, necessariamente, não significa nada. Não significa nada se não for embasado no amor ao próximo, no amor entre os irmãos. Porque é possível alguém distribuir bens e não ter amor. É possível alguém pregar e não ter amor. É possível alguém cantar e não ter amor. É possível vir aqui na frente chorar e falar: irmãos, nós temos que nos amar. É bonito, né? A gente chora. Mas aí quando eu saio, eu não olho para ninguém. Aquele amor parece que ficou só na música. É necessário que nós vivamos o amor de verdade. Por isso, meus irmãos, diante do exposto, que o primeiro tema é: o amor é superior aos dons espirituais. E por quê? Porque a espiritualidade de uma igreja não se mede pelo número de membros, nem pelos dons e talentos que ela tem. A espiritualidade de uma igreja é medida pelo amor que ela demonstra para com os outros. E uma igreja que ama, tem famílias que se amam. Se você não consegue se amar dentro da sua casa, você não vai conseguir dar amor na igreja. Se eu não consigo demonstrar amor pelos meus, eu não vou conseguir demonstrar amor na casa do Senhor. João 13:35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas vamos lá, vou acelerar um pouquinho. Na segunda parte, dos versículos 4 a 7, Paulo agora vai nos dizer o que é o amor. E ele começa dizendo assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, nem se exaspera, o amor não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente. Mulheres, vocês têm paciência com o marido de vocês? Todas? A minha eu sei que tem muita paciência comigo. Deus usa a minha esposa para me melhorar em muita coisa. Ontem nós saímos e eu estava numa avenida de alta velocidade e alguém saiu, sabe aquela pessoa que, não usa seta? Ela entrou na minha frente de um jeito que a André falou: amor, o carro.
Eu diminuí porque não tinha jeito, passei por ele, né? O homem natural tomou conta, passei por ele. A André falou assim para mim: você não vai buzinar. Como eu gosto de manter a paz no lar, o que eu fiz? Eu não buzinei, eu agradeço a Deus. Por quê? Eu estou querendo dizer isso. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque é necessário ter paciência para comungar entre marido e mulher. É necessário. É necessário ter paciência para comungar aqui na igreja, ou não é verdade? É necessário ter paciência. Você se esmera, você estuda. Segunda-feira à noite o Vitor falou assim para mim: pai, você está quieto. Você está triste ou você está estudando? Ele já sabia que eu estava estudando. Você se esmera. Mas aí vem alguém e fala assim: ô irmão, Maurício, ô irmão Maurício, eu vi que lá naquele hino que você tocou uma nota errada. O irmão se esmerou, o irmão se preparou. Mas aquela nota, eu acho que o irmão deve estudar. Nós temos que tratar os nossos irmãos com amor. Nós temos que entender que falhas acontecem. E vamos ser sinceros, nós somos muito mais pacientes com os nossos erros do que com os erros dos outros. Por isso que Paulo fala: o amor é paciente. Tenham paciência um com o outro. O amor é benigno. O que acontece? O amor, ele quer ver o bem no outro. O amor não arde ciúmes. Débora, por que só você que está cantando aqui? Eu quero cantar também. Eu sei que não acontece aqui, só estou dando um exemplo. Pô, Felipe, por que só você? Isso é ciúmes. Isso é ciúmes. A palavra de Deus diz que o amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Mas falar para você também, não fica não. A Débora canta aqui na frente, a palavra de Deus diz que não. O amor não se ufana. A pessoa não fica se achando que é o tal. E vamos ser sinceros, como a gente é difícil. A gente põe uma roupa melhorzinha, já acha que é melhor do que alguém. O amor não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura o próprio interesse. Diante do exposto, nós aprendemos que o amor não é um sentimento estagnado, não é um sentimento filosófico, não é um sentimento poético. O amor é atitude, é prática, o amor é decisão. Um dia eu assisti um filme sobre um físico. Ele é um homem muito inteligente, a esposa uma mulher simples, mas podia ser o inverso. Podia ser ela muito inteligente e ele não tão inteligente. Mas ela vira para o marido e fala assim: por que você está comigo até hoje? Ele diz assim: porque eu decidi estar casado com você. Amor é decisão. Amor é atitude. E nós temos, meus irmãos, o maior exemplo de que amor é atitude. Talvez um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus viu que eu e você estávamos destinados ao inferno, à eternidade distante de Deus. Mas o texto diz que Deus viu e não ficou olhando. São ruins mesmo, vão morrer, vão para o inferno. O amor de Deus é amor em ação. Ele ama e Ele envia Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que nós não tenhamos mais, para que nós tenhamos a vida eterna e que o inferno não seja mais o nosso destino. Amor em ação.
é o que nós como igreja precisamos ter. Amor em ação é que eu e você na sua casa precisamos ter. Conta a história que o marido muito rude maltratava a esposa, era grosso com ela, mas na igreja ele era um santo. Você já deve ter ouvido alguma coisa desse tipo. Na igreja era um santo, mas em casa ele era rude, não tratava com carinho. Mas um dia ele ouve uma pregação, acho que foi lá em Pedro, quando diz assim: maridos, tratai vossas mulheres como vaso frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas diante do Senhor. Olha como isso é sério. Tratai vossas mulheres como vaso frágil, para que as vossas orações, em outras palavras, Deus está dizendo: se você, marido, não respeitar a sua esposa, você nem precisa orar, porque eu não vou ouvir. Isso é muito sério. E ele ouve aquela oração, ele ouve aquela ministração, e tocado pelo Espírito Santo, ele se reconhece como em falta com a esposa. E eu fico imaginando como deve ter sido duro para aquele homem rústico. Hoje nós temos Nutella e o outro, o que é, Vitor? Raiz. Aquele homem raiz, bruto, chegar para a esposa e falar assim: meu amor, me perdoa, porque eu não tenho sido o marido que eu deveria ser. Me perdoa, porque a palavra de Deus me mostrou como eu devo ser. Amor é sentimento em ação. A esposa ama o marido e cuida do marido, o marido ama a esposa, cuida da esposa. Isso quer dizer que não tem desentendimento? Claro que tem, né, querido? Tem desentendimento. Mas a verdade é que no amor nós superamos os desentendimentos. Então o que Paulo está falando para a igreja é: não adianta vocês ficarem buscando dons, não adianta vocês quererem ser os melhores na igreja, se vocês não viverem o amor em ação, um pelo outro. Nós queremos ser conhecidos como uma comunidade que se ama. Mas aí, meus irmãos, o exemplo de Jesus, de Deus que mandou Jesus para morrer por nós. E o terceiro ponto, já são 7 horas. Dos versículos 8 ao 13 diz assim: que o amor permanecerá. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das próprias coisas de menino. Porque agora vemos em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ele fecha no versículo 13: agora pois permaneçam a fé, a esperança e o amor. Paulo aqui ele vai falando que ele nos traz a informação de que tudo passará, mas que o amor jamais acaba. E uma outra coisa que ele fala é que quanto mais nós amadurecemos, mais próximos do amor que Deus quer que nós tenhamos uns pelos outros, nós vamos chegando. Meus pais já têm 53 anos de casado. Eu olho para a André porque ela me ajuda sempre. É 53? Nós fizemos as bodas de ouro deles. Louvado seja Deus. Mas outro dia eu vi a conversa do meu pai e da minha mãe. Meu pai vira para ela, meu pai com 84, minha mãe com 70 e alguma coisa. Meu pai vira para ela e fala assim: você não falou que desligou o fogão,
a boca do fogão? Não precisa ter 84 anos para fazer isso, viu? A minha mãe falou, desliguei. Meu pai disse, não, você não desligou, tá ligado. E a minha mãe, no alto da sua sabedoria, falou para ele o quê? Ah, desliga aí. Bom, a experiência faz com que a gente não perca tempo com aquilo que não vai gerar vida. Mas fala a verdade, quando a gente é imaturo, a gente... creme dental no banheiro. Quem é que apertou esse creme dental no meio? Gente, aperta lá do jeito que for. A gente começa a perder tempo com aquilo que não deveríamos perder tempo, porque a gente vai amadurecendo e a gente entende que na igreja pessoas chegam, que na igreja pessoas vão para outros caminhos, porque assim como o filho pródigo, o pai permite que ele vá. Deus não quer ninguém na sua casa triste, cultuando a ele de forma ranzinza, porque ele é o autor da vida. Às vezes a pessoa muda de igreja, ela não muda porque ela não gosta de você, ela não muda porque o João falou alguma coisa, Eduardo, né? Ela não muda porque o Eduardo, filho do nosso irmão imarcessível, ela não muda porque o Eduardo não gravou direito, ela muda porque esse é o caminho que Deus trilhou para ela, e ela deve continuar a ser amada. Nós devemos continuar orando, e é interessante que quando uns vão, outros chegam. Sabe por quê? Porque a igreja pertence ao Senhor Jesus. A igreja subsiste naquele que é a rocha, ela não subsiste em homens, ela não subsiste em grupos, ela subsiste em Jesus. Nesse tópico, Paulo nos afirma que o amor dura para sempre, profecias desaparecerão, línguas cessarão, ciência passará. Paulo conclui nesse capítulo mostrando que há 3 colunas no nosso relacionamento com Deus. Quando ele diz, agora pois permaneçam a fé, a esperança e o amor. Por quê? No entanto, o maior deles é o amor. E por que Paulo diz isso? Primeiro, porque quando Jesus vier, nós não vamos precisar mais de fé. Não vai precisar mais, Jesus já veio. Hoje nós temos fé que ele virá. Mas quando ele vier, nós não vamos mais precisar da fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. Quando Jesus vier, nós vamos o quê? Vê-lo. Eu não preciso mais de fé. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Nós esperamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a convicção dos fatos que não se veem. Tem tanta coisa na Bíblia que nós não vimos, ou quase tudo, mas nós cremos. Em nome de Jesus nós cremos. Quando Jesus vier, nós também não precisaremos de esperança, pois a esperança é esperar algo. E quando esse algo chega, você não precisa mais. Quando a gente estava na faculdade, o último semestre, então era terrível. A gente tinha esperança de acabar aquele semestre. Quando acabou, eu não precisava mais de esperança. Quando você aguarda alguma coisa e isso acontece, você não precisa mais aguardar, aconteceu. Mas o amor continuará de eternidade a eternidade, pois o nosso Deus é o próprio amor perfeito. 1 João 4,8 diz: Deus é amor. Então, se nós queremos ser agradáveis a Deus, nós devemos viver em amor. Amor, ação, amor, atitude. Não amor romântico. Nenhuma esposa vive de amor romântico. Nenhum marido vive de amor. No começo, a gente sente até falta. Mas depois a gente entende que amor é decisão, que amor é compromisso, que amor é estar junto, que amor é até que a vida, até que a morte nos separe. Há percalços no caminho?
Claro que há, nós somos imperfeitos. Por isso que nós não devemos tomar partido. Como diz o poeta, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Nós não sabemos. Mas agora, que aplicação nós podemos fazer com esse texto para a nossa vida? Coríntios 13, nós vemos que Paulo estava chamando a atenção da igreja que buscava por muitos dons, por muitos talentos, mas que se esquecia do principal, que era o amor. E eu gostaria de fazer rápida aplicação, são 7 horas e 7 minutos. Após a gente conversar sobre esse texto, como é que está a sua vida? Você quer ser aquela pessoa que Deus usa? Você quer ser instrumento nas mãos de Deus? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer se sentir assim? Aquela pessoa que transborda a presença do Espírito Santo? Você quer ser um obreiro aprovado? Uma obreira aprovada? Mais importante de saber quais são os seus dons, quais são os seus talentos na igreja. Mais importante de saber quantas vezes você vem na reunião da igreja. Isso é importante. Mais importante de saber quantas vezes você já leu a Bíblia. Mais importante de saber quantas vezes você já foi presidente de quantas sociedades internas. Tudo isso é importante. A participação no corpo. Mas mais importante do que tudo isso é perguntar para você. Você se pergunte: como é que está em casa? Você tem amado a sua família? Marido, você ama e respeita a sua esposa? E o amar aqui é coisa séria, é coisa, como eu perguntei para o Vitor, é coisa raiz. É amar de cuidar, é amar de respeitar, é amar de estar junto. Esposa, você ama e respeita seu marido? E você que é pai? Você ama e respeita seus filhos? Você que é filho, que quer ser usado por Deus, que quer ser instrumentos nas mãos do Pai, você ama e respeita seus pais? Entenda, respeitar não quer dizer sim para tudo, mas é respeitar, é tratar com amor, porque no amor você pode até discordar. Agora uma outra pergunta. Talvez você respondeu sim para tudo que eu falei. Mas cada um deles sabe que são amados. Você ama, mas teu filho, tua filha, tua mulher, teu marido, eles sabem que são amados. Às vezes eles precisam ouvir isso também. Nós precisamos demonstrar, eles precisam também ouvir que são amados. A gente cresce, parece que não pode mais falar para o pai que ama. O filho com 15 anos já tem vergonha. 16, 17 já não quer mais. Com 12 já não quer mais nem andar com os pais. Pai, você me deixa aqui na esquina, que eu preciso chegar sozinho lá. Mas já tenho 12 anos. Não posso chegar na festa com você, né, mãe? Irmãos, lembre-se que o amor é superior aos dons e talentos. O amor é sentimento em ação. E o amor dura para sempre. Que o Senhor nos ajude a cultivar o amor. Pois em João 13:35 diz: nisto conhecerão que cada um de vocês, que somos discípulos do Senhor Jesus, se nos amarmos uns aos outros. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que essa simples palavra,
que ela encontre guarida no meu coração, que eu reflita sobre o que a palavra está ensinando, que você reflita sobre a palavra. E se o Espírito Santo falou para você, gente, olha, precisa melhorar, se ele falou para você como ele falou para mim que precisa melhorar, faça isso. Curve-se diante do Senhor, fala: Senhor, eu vou melhorar, eu quero melhorar, me ajude, ó Espírito Santo, eu quero te honrar, eu quero amar com o amor que o Senhor tem demonstrado por nós. Que seja assim no nome de Jesus. Amém? João, podemos encerrar? Sim. Vamos colocar de pé, vamos falar com o nosso Deus. O João pediu para avisar que lá, acho que na saída tem o gasofilácio. Se você veio preparado para a oferta, para os dízimos, por gentileza, continue sendo fiel naquilo que Deus propôs no seu coração. Vamos falar com o nosso Pai. Santo Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, porque nós cremos que a Tua palavra foi ministrada e que o Senhor fez dela aquilo que o Senhor queria, meu Pai. Deus, ajuda-nos a nos amarmos como igreja, ajuda-nos, ó Deus, a tratarmos os nossos irmãos com dignidade, ajuda-nos, ó Deus, a amadurecermos como igreja, ajuda-nos também, ó Deus, no nosso lar, a sermos os homens, as mulheres, os jovens, que conforme a sua vontade, Senhor, que possa haver, ó Deus, encontro, que possa haver perdão, que possa haver restauração, e que nós possamos, ó Deus, no nome de Jesus, ter uma vida, ó Deus, que possa demonstrar o amor que o Senhor tem derramado com as nossas vidas, Senhor. Abençoe cada lar aqui presente, abençoe aqueles que nos ouvem pela internet. Ó Espírito Santo, toma conta de cada um de nós. Nos ajude, ó Deus, a sermos melhores cristãos, ó Pai. Perdoa-nos pelos nossos erros, muitas vezes pelas nossas vaidades, pelos nossos direitos, mas que nós sejamos humildes na Tua presença e que nós possamos caminhar para glorificar o Teu santo e bendito nome, Senhor. Abençoe todas as famílias dessa igreja, do menor ao maior. Que o Teu Santo Espírito esteja abençoando cada lar. Ajuda também, ó Deus, os nossos irmãos que não podem estar na Tua casa devido à pandemia. Aquece o coração deles, Senhor. Nós sabemos que eles queriam estar aqui conosco. Por isso nós te pedimos que, em nome de Jesus, na Tua autoridade, o Senhor use dos meios, ó Deus, cientistas, médicos, para que essa pandemia seja controlada, Senhor. O Senhor é o dono de todas as coisas, para que muito em breve nós possamos nos reunir como igreja, com todos os irmãos, para vivermos o amor que o Senhor pede de nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela Tua presença. Perdoa-nos, ó Deus, mais uma vez pelos nossos pecados. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, Senhor. Vamos lá,